nós falaremos primeiramente do caráter de Deus, de como um Deus santo justifica homens pecadores. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 4, versículo 8. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetiam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar te servindo nesta casa. Que a tua palavra, Senhor, chegue aos corações e a tua verdade germine. Que o teu Santo Espírito abra o entendimento de cada um que creio na tua verdade. E a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um problema. Nós temos também uma solução. Porque nós estamos tratando de um Deus que é santo. Mas não é simplesmente santo. Ele é santo, santo, santo. É a única palavra que se repete 3 vezes seguida na palavra de Deus. Diz muito do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele é extremamente santo. Em Abacuque diz assim, Tu és, Abacuque 1,13, Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Veja, meus irmãos, o nosso Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é fogo consumidor. Se Ele simplesmente se revelasse a nós na sua santidade, seríamos exterminados, seríamos consumidos. Isso se chama graça. Porque em meio ao pecado, Deus nos mantém. Porque se Ele já trouxesse o fim dos tempos e se revelasse, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos na situação de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Porque na presença do Santíssimo trouxe algo estranho. E um Deus santo não pode contemplar a injustiça, não pode contemplar o pecado. E nós somos pecadores. E a maravilha do Evangelho é que Cristo veio chamar pecadores. Se nós não somos pecadores, Cristo não veio nos chamar. Se você diz, eu não sou pecador, Cristo não veio por você, porque Ele só veio por uma classe, os pecadores. Então, como podemos conciliar este grande dilema? Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O Senhor não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados, simplesmente passar uma borracha. Eu te perdoo, vem até mim. A palavra de Deus diz que isso é abominação, porque nós estamos tratando de um Deus justo. E voltamos à palavra de santidade. Ele é um Deus santo, que é um Deus justo. É uma abominação condenar o justo, mas também pôr em liberdade o perverso. Como podemos fazer diante desta situação? Nós temos também uma indicação em Gênesis 18:25. Longe de ti, ó fazeres tal coisa, matares
o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Abraão falando com o nosso Senhor. Deus vai matar o justo, mas a palavra de Deus diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós falarmos ao Senhor: dá-nos o que eu mereço, me dá o que eu mereço, nós merecíamos a condenação eterna, porque o nosso mísero pecado perto de um Deus que é santo, 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 precisa uma eternidade toda sendo punido no inferno. Então veja o tamanho do dilema e o tamanho da encrenca. Mas nós sabemos que o nosso Deus é amor. Ele, antes da fundação do mundo, preparou o cordeiro. O cordeiro estava pronto. Se nós percebermos na parábola do filho pródigo, também é repetido 3 vezes a palavra novilho. O novilho gordo estava pronto. O filho pródigo fez as suas andanças como nós. Mas o pai preparou o novilho, preparou uma roupa e preparou um anel. Mostra que o Senhor conhece o tamanho do seu corpo, a grossura do seu dedo. E sem sacrifício não há remissão de pecado. Tinha o novilho pronto. E nós sabemos que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Lucas 15, versículo 1 diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Meus irmãos, a única classe que Deus salva são pecadores. Se você é pecador, a palavra de Deus essa noite é para você, porque Ele veio buscar e salvar os pecadores. Ele não veio para os justos, não veio para os sãos, mas os doentes e os pecadores. Então Jesus lhe contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Veja que os fariseus aqui ouvindo: bom, então nós não precisamos, nós já somos justos. Mas veja que Cristo está falando do reino dos céus. E deixou a sua glória, porque Ele é Deus dos vivos, como disse: sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, portanto, sou Deus dos vivos. Ele deixou os justos que são justificados pela fé em Cristo lá no céu e veio buscar a ovelha perdida. Porque a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Ninguém conseguiu permanecer na sua justiça. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição,
Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Nós vamos dizer: qual dos homens cumpriu toda a lei? Moisés e os profetas. Nós vamos dizer assim: então essa lei foi feita em vão, porque nenhum homem cumpriu. Para sermos justificados pela lei, não poderíamos transgredir nenhum. Se transgredíssemos qualquer artigo da lei, considerados malditos. Ou seja, todos nós somos malditos pela lei. O dilema ainda permanece, porque quem cumpriu a lei? Senão aquele que é a própria lei. Então Deus, no seu plano, o seu Cordeiro, que já foi morto antes da fundação do mundo, resolveu revelar a Cristo, e ele vir ao mundo já determinado, com as coisas todas definidas. E Cristo cumpriu toda a lei, dizendo a nós: nada foi em vão. Moisés, legislador, os profetas dizendo como seria, e tudo aconteceu conforme estava escrito. Então Cristo veio ao mundo dizer: eu sou a lei, e eu cumpri toda a lei, e essa lei não foi escrita em vão. Continuamos no dilema, porque somos pecadores e precisamos de sacrifício. A lei do talião permanecia: se um homem pecou, um homem tem que morrer. Se Adão veio e pecou, o segundo Adão tem que vir, cumprir toda a lei, ser o cordeiro plenamente substituto, sem defeito, e colocar-se à disposição para o sacrifício. Então o dilema começa a ser resolvido em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Todas as coisas que estão na Bíblia, para que os irmãos não duvidem, todos os reinos, todas as cidades, os impérios, as ruínas, estão à disposição da história. Se você der um Google, você vai ver o Império Babilônio, as ruínas, os Medo, Persa, o Egito, Roma. Então trema, porque tudo que está escrito aqui existiu. E o personagem mais falado e confirmado historicamente que veio ao mundo foi Cristo. Então, tecnicamente, e pelo Santo Espírito, pela fé, Cristo veio. Trema porque Cristo, ele se propôs a ser a ponte, aquele sacrifício, cumpridor de toda a lei. Mas não para por aí. Cristo, quando veio ao mundo para oferecer em si próprio para o sacrifício, pagou os nossos pecados na cruz. Nossos pecados foram pagos e perdoados. Mas ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Somente a morte de Cristo pagaria os nossos pecados e foi pago. Entretanto, a justificação precisava de algo na presença do Senhor. Vamos dizer assim, o que é justificação? Nós temos um delito e precisamos apresentar a nossa justificativa dos nossos atos. E dentro dessa justificativa, nós todos pereceríamos ainda. Então, a ressurreição de Cristo é o que garante a nossa justificativa, segundo Romanos 4:25. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque ele disse: se eu não for assunto ao céu, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Cristo recebe as glórias de um herói vitorioso e os despojos
é dividido aos seus. E apresentado o nosso escrito de dívida como pago. Por isso que na cruz ele diz, está consumado, está pago. Tetelestai, em grego, está pago. Esta dívida foi paga. Mas a justificação acontece com a sua ressurreição. Por que temos esperança? Porque nós somos justificados. Somente a remissão dos nossos pecados não daria direito a entrar no céu. Porque uma vez nossos pecados pagos, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós teríamos uma ausência de justificativa, por exemplo, da nossa vida futura e dos pecados que nós temos. Porque Tiago fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. O que temos aqui? Se dissermos que não cometemos pecado, nosso dia a dia é de pecado. E também diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, é o estado atual. E o que sobra para nós? Se Cristo nos justificou e continuamos pecando, é a doutrina mais cara do Evangelho. Porque para sermos salvos, primeiro precisamos nos reconhecer como pecadores. E segundamente, termos fé naquele que venceu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, nem a graça, nem a salvação, nem a fé vem de nós. Vem do próprio Deus. Então, a única forma que temos de continuar vivendo, crendo que Cristo ressuscitou do morto, apresentou a justificação, é na fé naquele que venceu, naquele que está vencendo, naquele que vencerá, naquele que foi e que também há de vir. Cristo é o primeiro e o último, mas também é o Filho unigênito de Deus. A palavra de Deus diz que ele é o primeiro entre muitos irmãos. Mas se ele é o primeiro entre muitos irmãos, como ele é o unigênito? O segredo está lá em Colossenses 1:26. O segredo que os reis buscavam. Mas o segredo é Cristo dentro de nós. Se achamos que chegamos até o trono da graça porque somos melhor que os outros pecadores, estamos enganados. Porque Cristo, através do seu Espírito Santo, o chamou, colocou a fé, você creu na mensagem e vai perseverar em Cristo. Não tem nenhuma obra para que nos gloriemos. Mas os que creem em Cristo fará as obras do Pai. É somente pela fé. Eu costumo dizer, sou professor da escola de adultos na Igreja Batista Deus Proverá. Eu costumo dizer que a fé é algo da graça, não porque somos bons. A graça nos alcançou e nos deu a fé. Sem ela, nós abandonaríamos tudo. Como vamos evangelizar uma pessoa dizendo, veja, Cristo veio ao mundo através de uma virgem. Nunca pecou. Se deu por nós na cruz. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou. Foi até o Pai. Recebeu as honras de um herói vitorioso. Nos deu o seu Santo Espírito para que vivemos em plena graça. E ainda
tem uma palavra que diz assim, e ressuscitarão, vai nos ressuscitar. Ainda diz, ressuscitarão, uns para a vida, outros para a condenação eterna. Veja, se você não crê no Salvador, você vai ser ressuscitado para a condenação eterna. E também cremos que Cristo, por exemplo, fez muitos milagres e andou sobre as águas. O Evangelho, a palavra de Deus diz que é loucura para o mundo. Nós, para o mundo, somos dados como loucos. Mas veja a razão. Se nós pensarmos com a razão, somos loucos. Mas eu digo aos irmãos, eu creio em todas essas coisas. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É muito difícil isso. Vamos levar o Evangelho e dizer que Cristo ressuscitou dos mortos. Somente a graça, somente a fé. Não tem nada que consigamos. Podemos falar o Evangelho mais explicado. Podemos viver o Evangelho. Mas dizer que um homem ressuscitou dos mortos e fez milagre e andou sobre as águas é demais. Porque o Evangelho é para que ninguém se glorie. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesta igreja eu tive a experiência de participar do evangelismo da carreta missionária da Igreja Batista lá no Taquari. E nós ali saímos evangelizar à tarde. Muitos, a maioria, para não dizer quase todos, não nos receberam nas suas casas. Se a casa tivesse portão e muro, muito difícil. E a palavra de Deus diz que não veio para os justos. Muitos diziam, não, já conheço. Não preciso não, eu sou de outra igreja. Não, já passaram aqui uns. E eu me lembro que a gente estava caminhando e viu um boteco aberto. E lá tinha alguns homens bebendo. E aí nós conversando com alguns irmãos, e eu falei, vamos ali, levar o convite. Não, eles estão bebendo. Não podemos ir lá. Eles estão bebendo. Mas eles são pecadores. Vamos até lá. Eu tenho a característica de chegar e já falar, boa tarde, meus amigos. Gostaria de fazer um convite. Expus a palavra do Senhor, chamei para o culto. O culto era à noite. Me lembro que, por ter trabalhado à tarde, eu não pude estar no culto. Mas um dos homens, acho que até o pastor Carneiro que colocou no grupo, a foto do homem com as mãos levantadas, se rendendo aos pés de Cristo. Então, a única classe que Deus chama são pecadores. Ele não veio chamar justos, aqueles que dizem, não preciso. Eu já faço boas obras, Deus há de me salvar. Deus não veio para estes, mas aqueles que reconhecem que são pecadores. O único critério para ser salvo na condição humana é ser pecador. Isso se chama graça. Nós que temos fé em Cristo, a palavra de Deus diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. O homem tem que se testar com a palavra de Deus. Como ferro afia o ferro, o homem deve se afiar com o homem. Então, o homem pleno que nós temos referência é Cristo. Nós devemos nos afiar com a palavra de Deus. E 1 João, a carta como um todo, ela vai testar a nossa segurança na fé. 1 João 1, 5, 7 diz assim, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz,
e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Se andamos na luz, com ele está a luz. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós andamos na luz de Cristo. As pessoas veem luz ou veem trevas? Se você tiver um amigo que não é da igreja e perguntar: o que você acha de mim? Eu demonstro ser luz para você ou uma má influência para você? Nós conseguimos testemunhar para os que estão fora da igreja, somos luz. A questão do pecado. Nós dissemos que não temos pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, não temos comunhão com Deus. E fazemos dele um mentiroso. Nós pecamos e pecamos todos os dias. Agora, o crente não peca deliberadamente. Não faz pecado pré-datado. Como está em Hebreus 10. Se pecamos deliberadamente, já não há mais sacrifício que cubra estes pecados. É como se dissesse assim: eu pequei, Senhor, mas deixa eu continuar no meu pecado. Ou então, sabe que é errado e faz pré-datado, né, o arrependimento. Eu vou satisfazer o meu corpo, depois que eu pecar, eu peço perdão. Deus é obrigado a me perdoar. Veja que Deus é fogo consumidor. Não brinque com pecado. Os cristãos, nova criatura, não pecam deliberadamente. O pecado passa a ser acidente. Outra característica. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Nós guardamos os mandamentos do Senhor? Agora veja, nenhum de nós consegue cumprir a lei. Mas a essência é não pecar deliberadamente. É saber que Cristo é o cumpridor da lei. Então, não devemos viver como, vamos dizer assim, crente zumbi. Aquele crente que não pode olhar para as coisas, não pode fazer nada porque tem medo de pecar. O que sobra, e somente deve sobrar, é a fé naquele que venceu. O pecado é acidente. Nós temos fé naquele que guardou todos os mandamentos. Então, para nós guardarmos os mandamentos, a palavra de Deus diz que não conseguimos. Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Essa é a vida cristã. Então, não se cobre no sentido de que quer ser o perfeito, né? Perfeito é Cristo. Então, tenha fé naquele que é perfeito. Quem diz que que está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Então, veja, outra característica para nos testarmos. Somos salvos, mas detestamos e odiamos o nosso irmão. A palavra de Deus diz que estamos nas trevas. Então, se examine, pegue 1 João todo e estude. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somos crentes, mas amamos as coisas do mundo. Não estou dizendo que não podemos ter o que Deus nos dá nesta terra, mas o cristão compartilha, tem irmãos e serve a Cristo. E o propósito é a edificação da sua família, da sua estrutura, da sua igreja para o reino. Eu tenho amigos na igreja, mas sou egoísta, não compartilho nada e amo as coisas do mundo. O amor do Pai não está nestes. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se
se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Nós devemos estar plenamente firmados na doutrina de Cristo. Somente pela fé somos salvos. Todo aquele que vier é pela fé, mas precisamos de algo. Não, você está indo para o inferno porque você está gostando de comer tal comida, gostando de comer porco, isso aí não pode. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas a fé em Cristo. Toda vez que vier uma doutrina que a salvação não é somente pela fé em Cristo, a rejeite. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Busquemos ser justos com todos. Se você vê uma injustiça, intervenha. Se você tiver a capacidade de não ser negligente, intervenha. Como também não pratique a injustiça. Teste. A palavra de Deus diz, teste para saber se você é salvo. Veja como está a sua vida. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Olha, Deus corrige a quem ama. E a palavra de Deus também diz, se Deus não te corrige quando você infringe, quer dizer que você não é filho, é um filho bastardo. Então aceite a correção do Senhor. Nisso sabemos se temos o Espírito Santo. Quando cometemos pecado e nada nos incomoda, nós estamos num lamaçal de pecado, mesmo conhecendo a verdade, estamos no meio do pecado e nada nos incomoda. Mas eu quero dizer aos irmãos, se você está em pecado e tem algo te incomodando, isso se chama Espírito Santo. É um sinal que ele te chamou. É que ele chama, ele capacita, ele guia, ele persevera e salva. Então se alegre se você peca e o Espírito Santo te incomoda. Mas se não te incomoda, a palavra se chama arrependimento. Arrependa-se, ore ao Senhor para que essa chama venha. Para finalizar, Hebreus 12, 5, 8. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem Ele aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem a correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, se alegre no Senhor, porque Ele vai te salvar. E Apocalipse diz assim, que os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, o Senhor te conhece. Se você creu nessa mensagem, você é um salvo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a boca que confessa. É o coração que crê. Se você creu nessa mensagem, significa que você é um salvo. Procure irmãos, não deixe de congregar como fazem alguns, é um alerta bíblico. Esteja em comunhão com os irmãos, se afie com irmãos, seja um crente de apelido bereano, onde tudo que ouvir vai confrontar com a palavra de Deus. E eles foram muito abençoados, porque os apóstolos pregavam e eles confrontavam com a palavra de Deus, e isso gerou frutos. Porque quando estava ouvindo homens, é como um telefone sem fio, mas quando você pega a palavra e confronta ela,
Com a palavra de Deus escrita, você está sendo afiado pelo próprio Senhor Jesus. Então, a melhor mensagem que pode sair essa noite é que você vá para a sua casa e leia a Escritura. Confronte ela contra você. Porque entre você e ela, nós não somos nada. A nossa justiça é trapo de imundícia. E Deus, Ele é fogo consumidor. Vai chegar o dia onde o cordeiro que recebeu o prêmio terá o direito de abrir os selos. E o selo significa a ira do Senhor. Os olhos do Senhor como chama de fogo. Porque é prometido que novos céus e nova terra. Tudo que o homem tocou, tudo que nós contaminamos, porque somos pecadores, receberemos ainda um corpo glorificado, será restaurado através do fogo de Deus. Como Nadab e Abiú, Deus vai se revelar. E que uma das passagens que mais fala ao meu coração quanto à contenção da ira de Deus, que é a graça que nós vivemos, que quando Cristo morreu, o véu se rasgou. Mas veja, muitas vezes pensamos que agora temos acesso. Mas veja que o Santo dos Santos estava ali protegido por um véu. Era para o mundo inteiro ser consumido. Mas não fomos consumidos, porque a ira do Senhor foi satisfeita em Cristo. Tudo aquilo que ele queria aplicar, aplicou na pessoa de Cristo. Então, quando o véu se rasgou, nós devíamos olhar e contemplar a graça de Deus, porque não fomos consumidos. Agora nós podemos viver livremente com o tabernáculo aberto, porque Cristo entrou e está à direita de Deus. Se você orar a Cristo, Ele vai responder. Porque só ora a Cristo quem creu na sua mensagem. Porque tudo isso é pela graça que nós somos salvos por meio da fé e não vem de nós. É um dom de Deus para que ninguém se glorie. A glória é somente de Cristo. Que o Senhor abençoe a sua mensagem. Que as pessoas que creram recebam em Cristo a salvação. E procure a igreja. Porque devemos viver em comunhão uns com os outros. Santo Deus, eterno Pai, obrigado ao Senhor por ter exposto a Tua palavra. Que os irmãos possam sair daqui e ler a Escritura, porque foi revelada através do Filho, confirmando, ó Deus, tudo aquilo que foi predito, a Sua morte, a Sua ressurreição, e aguardamos a Sua vinda. Que o Senhor abençoe a Sua igreja, nos guarde e proteja, em nome de Jesus. Amém.